Vamos continuar nesse assunto, tá rendendo, né? Acabaram as eleições municipais e o pessoal lá em Brasília tá como? Todo mundo buscando digamos assim, como é que fala? Quando a gente decide, um consenso, achei a palavra de volta, um consenso em relação a quem será o presidente. No Senado já está tudo meio engatilhado, né? Na Câmara tem algumas coisas alinhavadas, PL e o PT também tem posição importante. Por isso a gente chama o vice-líder do governo na Câmara, Rubens Pereira Júnior, que está conosco. Deputado, bem-vindo, prazer falar com o senhor. Ó, algo me chamou a atenção na entrevista do Arthur Lira, quando ele falou, oficializou Hugo Mota. Eu vi uma pessoa atrás que me parecia muito senhor. Era o senhor atrás dele, né? Era um apoio já do PT ou não? Boa tarde a todos. Não era um apoio. O PT tem um ritual. Quem decide é a bancada. Mas era um gesto. E, de fato, ali a gente já sinalizava uma predisposição em apoiar o Hugo Mota. Eu atendi um pedido do líder, eu não me manifestei naquela reunião, porque a gente tinha que esperar a decisão da bancada, e a decisão da bancada saiu no dia de ontem. Nesse nosso roteiro, nós tivemos 2, 3 meses de discussão, de articulação, com diversos partidos. Nós tínhamos uma pauta para dialogar com os candidatos. Nós temos uma preocupação gigantesca com a governabilidade do presidente Lula e admitamos, em regra, o PT não é chamado para essa discussão, para essa festa. Normalmente a gente chega e a festa já está pronta, o bloco já está formado, já tem maioria de um lado ou de outro. O Centrão se organiza e nos deixa longe do processo. Como nesse processo teve uma fissura no Centrão, o PT teve um posicionamento importante. E a nossa decisão foi manter a linha daquilo que nós já estamos fazendo. Hoje nós já fazemos um bloco, parte de um bloco que conta com praticamente todos os partidos da Câmara. A lógica da Câmara prestigia o princípio da proporcionalidade e que, portanto, respeitemos os tamanhos das bancadas. Como a gente chegou tarde na festa passada, o PT tem apenas a segunda secretaria. É pouco para o tamanho da nossa bancada. Nós somos a segunda maior bancada da casa. Então, nós colocamos alguns temas, alguns pontos, e ontem decidimos, por aclamação, apoiar o Hugo Mota nesse processo de reeleição, nesse processo de sucessão da Câmara. Contou muito que o presidente Lula tinha dito: o Lira conduz sua sucessão. É legítimo que o atual presidente conduza a sua sucessão. E o presidente Lira conduziu na direção do Hugo, e esse foi o motivo determinante de, ao fim, podermos anunciar esse apoio. Deputado, é possível, objetivamente, o senhor dizer o que ficou acertado com o Hugo Mota, com o Arthur Lira, o que eles aceitaram, o que foi reivindicado pela bancada do PT para apoiá-lo e o que foi aceito? Por exemplo, vou elencar aí a questão da anistia. O que ficou acertado na questão da anistia, por exemplo? Tem dois pontos que eram basilares para o Partido dos Trabalhadores. Um que é a governabilidade do presidente Lula e o outro é a proporcionalidade, que o PT seja respeitado conforme o seu tamanho. Pode alguém dizer que isso é básico, que é o óbvio, mas o óbvio não vinha sendo feito na Câmara dos Deputados. Então, quanto à proporcionalidade, vai garantir ao PT comissões importantes, vai garantir vaga de destaque na mesa. No caso, a nossa pedida será a primeira secretaria. É possível ainda que o PT indique uma suplência na mesa e que nós sejamos atendidos nas relatorias, na questão das emendas, que seja respeitado o tamanho da bancada. O E a segundo ponto da anistia? Oi? E a anistia? Como é que foi discutida a questão da Isso, o anistia? segundo ponto é a governabilidade, porque mais importante do que a proporcionalidade para a gente é o governo do presidente Lula. É o governo que melhora e muda a vida das pessoas. Esse é o nosso centro, para hoje, para amanhã, para 2026 e provavelmente por muito tempo. E na governabilidade, o candidato Hugo assumiu o compromisso de ser um fator garantidor dessa estabilidade. O seu tempo à frente como líder, ele é líder há muito tempo do Republicanos, ele foi o que mais ajudou a apagar incêndio do que a incendiar. Ele tem esse perfil pacificador. Mas e a O anistia, Arthur, deputado? vou já falar da anistia, não te preocupa. O Arthur é mais beligerante, o Hugo é mais calmo. Então, acho que a gente vai baixar um pouco a temperatura na Câmara. E dentro da governabilidade está a pauta.
nós queremos pautar alguns projetos de interesse do país e do governo do presidente Lula, como é o caso da reforma tributária, já foi votada uma parte ontem e tem mais por votar, e nós queremos ter direito a veto em algumas matérias. Uma das matérias que o PT disse que não aceita votar é a anistia. Esse projeto de anistia é uma passada de pano, é uma irresponsabilidade, é uma afronta ao Supremo E Tribunal ele se Federal. comprometeu a não colocar em votação a anistia? A frase foi: quem resolverá o problema da anistia é Arthur Lira nesta gestão. Não ficará para o próximo presidente. A pauta da anistia será encerrada nesse biênio, portanto, até o dia 31 de janeiro. Se não for encerrada por qualquer motivo, ele assumiu o compromisso de dialogar conosco para que seja encontrada uma alternativa. Então, hoje, nós temos tranquilidade de que a pauta da anistia será resolvida este ano, neste mandato, na presidência ainda de Arthur Lira. Mas o que isso ele quer dizer? disse Vai ser que posto em esse não é um votação? assunto que ele tenha preço, e o mandato dele fala por isso, não é algo que ele gostaria de iniciar a sua gestão de 2 anos nessa direção, então a anistia será definitivamente sepultada nesse biênio. Agora, sobre o Hugo Mota, né? Qual que é a avaliação do senhor? Agora há pouco a nossa Só colunista... para tentar fechar Vai lá, essa vai lá. questão... Vai lá, Diego, Thales, fica à só para vontade. fechar. Vai lá. Isso significa, então, que o Arthur Lira, o compromisso é de que o Arthur Lira vai definitivamente enterrar a pauta da anistia este ano. É O que isso. nós entendemos, sim. Em especial, esse texto que está apresentado. Esse texto que foi apresentado na CCJ é desastroso para o país. O que nós queremos? Podemos debater anistia? Claro, por que não? A gente está numa casa democrática. Mas aquele debate na CCJ estava contaminado. Aquele debate estava viciado. Ali era jogo de cartas marcadas. Debater anistia com o Supremo, a gente pode fazer a qualquer Sei, mas o senhor está deixando meio no ar. O senhor tá dizendo, Não, eu estou debate... afirmando. Esse assunto da anistia diz respeito ao presidente Arthur Lira. Sim, e se isso não Nós acontecer? encerraríamos ele nessa gestão. Digamos assim, hipoteticamente, algo ocorra e isso não vá para frente, né? O Lira não decida. O PT muda de ideia? De candidato? Não, até porque a gente tem confiança no presidente Arthur Lira. Ele assumiu o compromisso conosco, aquilo que tem sido acertado com ele tem sido cumprido. Esse é um histórico dele. Nós temos convicção nesse sentido e nessa direção. Eu, particularmente, prefiro votar em anistia e derrotar no plenário. Essa é a minha opinião particular. Não falo em nome da vice-liderança do governo e nem mesmo do PT. Mas eu prefiro enfrentar esse tema e derrotar no plenário. Como é que está a disputa dentro do PT pela presidência do partido? Já começou isso? Como é que você está vendo essa questão? O líder, José Guimarães, ele falou que tem que passar pelo Nordeste, né? Tem que sair de São Paulo. Então, qual é a tua posição sobre essa questão? A direção nacional vai se reunir no mês de dezembro para definir as regras da eleição do PED. Portanto, o PED deve acontecer apenas no mês de julho. Todo o debate agora ainda é inicial. Então, acredito que esse debate vai ser amadurecido. O Zé Guimarães é um nome legítimo dentro do PT para ser presidente, mas, ao mesmo tempo, ele também é pré-candidato ao Senado e o presidente Lula tem sinalizado que quem vai disputar a eleição não pode dirigir o partido. Então, a gente ainda está numa fase muito inicial. Acredito que essa discussão ganhará fôlego depois que a direção nacional definir as regras desse processo. Agora, Obrigado. a gente pergunta bastante aqui para quando vem políticos de esquerda e do PT, a avaliação dessa eleição, né? O Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, conversou com a gente essa semana. Foi terça-feira, acho que estávamos aqui, eu, Thales e Couto mesmo. Foi segunda, então não, foi com o Sakamoto e com a Carla Araújo. Mas enfim, a gente falou sobre isso, né? E ele explicou o que foi o zona de rebaixamento. Na sua avaliação, o PT nessas eleições municipais continuou nessa chamada zona de rebaixamento? Quando a gente analisa a história e não apenas a foto do momento, a gente consegue ter uma análise melhor. E desde o golpe de 2016, o PT vinha num declínio, uma redução no número de votos, de vereadores, de prefeitos eleitos. Nesta eleição, nós revertemos essa tendência. A gente vinha com uma tendência de queda e agora a gente está com uma tendência de crescimento. Está no começo da tendência, mas revertemos. Isso numa campanha eleitoral, quando o candidato está numa tendência de queda, se ele não reverte, é desastroso. O PT conseguiu reverter. Então, nós voltamos a crescer.
Isso a gente considera algo grandioso, um baita feito, mas, sem dúvida alguma, o partido tem que fazer reflexões para ampliar a bancada, para ampliar o número de representantes, até porque o Lula ainda é muito maior que o Partido dos Trabalhadores. E esse é o nosso desafio de forma permanente. Deputado, desculpa a indelicadeza, estou vendo aqui a sua idade no Google para ver se eu acho aqui a idade do senhor. Não está aparecendo. Estou com 40 anos. 40 anos, parece até menos, mas a pergunta é, o senhor acredita que o discurso, né, do PT ele tem que ser atualizado para esse momento atual? Não apenas o discurso, na verdade, a política tem que ser atualizada. As redes sociais mudaram a forma de se fazer política, as novas relações de trabalho mudaram a sociedade. Tem uma classe média que hoje tem uma pauta diferente daquela de antigamente, a pauta dos trabalhadores é diferente. Se o mundo muda, olha essa nossa entrevista aqui como é diferente. Há 10 anos, provavelmente esse não era o modelo. Há 20 anos, então, menos ainda. Se o mundo muda, como é que os partidos não vão mudar? A gente está no início do século XXI. Eu ainda não sei para onde vai caminhar a democracia. Tem gente dizendo que ela está em crise, é certo. Crise da democracia, crise da política, mas, ao meu ver, essa crise ou acaba com a democracia, que não é o caso, ou vai fortalecê-la. Então, acredito que a gente está no início de um processo de modernização, pelo qual tem que passar o Partido dos Trabalhadores e passar toda a democracia brasileira e mundial. Esse fenômeno dessa crise da democracia e da política não é exclusividade do Brasil. Tu olha as eleições nos Estados Unidos, eleições em boa parte da Europa. Para onde vai a democracia? Vai para uma democracia direta, para uma e-democracia? Essa questão de mandato, onde a pessoa elege, a pessoa tem um cheque em branco para decidir tudo, isso pode estar com os dias contados. Então, acho que o mundo mudou e é natural que o partido tenha que fazer essas avaliações. Agora, no final do ano, em dezembro, nós já temos seminários e os dois primeiros pontos serão justamente debater esses novos modelos de comunicação e também as novas relações de trabalho. E para o senhor, o presidente Lula deve ser candidato à reeleição ou não? Eu entendo que sim, ele tem condições físicas, políticas, ele é o maior líder popular desse país, tem um adversário forte, é certo, que é o ex-presidente Bolsonaro, que por mais que esteja inelegível, deve registrar a candidatura para ser substituído apenas no dia 15 de setembro, esse é o meu palpite, e a nossa maior liderança é o presidente Lula. Toda e qualquer pesquisa que você fizer com o Lula, ele está em primeiro lugar, sem o Lula, todo o nosso campo político partiria atrás. Então, acho que, mais uma vez, será imprescindível a candidatura do presidente Lula.